Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, nessa série especial sobre a vida de Jesus e sobre a esperança. Claro, a esperança é o Senhor Jesus. E agora, antes da gente entrar no tema de hoje, nós queremos lembrar você a respeito do estudo bíblico que nós oferecemos totalmente de graça, que é esse DVD Tempo de Esperança, um conteúdo sobre profecias, sobre Apocalipse. É um DVD que tem abençoado milhares de pessoas em toda a América do Sul. Nós temos esse DVD em português para o Brasil e em espanhol para o mundo de habla castelhana. Então você pode adquirir esse material enviando um e-mail para nós nesse correio eletrônico que aparece na sua televisão e assim nós enviaremos para você de graça, tá bom? Além disso, você pode seguir a gente no Twitter, @Arena do Futuro, e você pode ser não apenas um seguidor do Arena, mas um seguidor de Jesus e ouvir as palavras de Deus através do Twitter, ler, receber essa palavra. Além disso, nós temos um blog, né? Você já sabe. O nosso blog é só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. No nosso blog você tem vídeos, você tem mensagens, você tem estudos bíblicos e você pode ver os programas do Arena no nosso blog, o horário que você quiser. É uma opção muito interessante que você pode inclusive compartilhar com os seus amigos através das redes sociais. O que você acha? Podemos fazer isso e levar o Evangelho de Jesus para mais pessoas. Agora, prepare o seu coração, porque o tema de hoje é justamente sobre a tentação de Jesus. O tema é no deserto da tentação. Deixa eu guardar o meu DVD aqui. E vamos agora juntos transformar o Arena numa grande classe bíblica envolvendo a sua casa, envolvendo o seu escritório, envolvendo o local onde você está. Você faz parte do Arena e por isso a gente quer ler a palavra de Deus com você. Abra comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que leitura impressionante, que texto, hein? Que história, que acontecimento incrível. Eu quero dizer para você que recentemente eu fui a esse local onde Jesus foi tentado. Eu estive na região do deserto da Judéia e quero abrir meu coração para você. É um lugar impressionante. Você olha para o deserto assim, parece não ter fim. E eu subi a uma das partes ali mais altas, onde eu gravei um estudo bíblico, que faz parte da série A Última Esperança, que vai chegar para você ou já chegou para você. E se não chegou, em algum momento vai chegar. O deserto da tentação, acreditam os teólogos e muitos historiadores que o local onde hoje é o deserto da Judéia poderia ter sido, ou poderá ter sido, o local onde no passado foi o Jardim do Éden. Já imaginou isso? O local onde teria sido o Jardim do Éden. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus tirou o Jardim do Éden dali e isso ficou então um deserto. E acredita-se ainda que no mesmo local onde Jesus foi tentado,
teria sido o mesmo local onde Adão foi tentado. Você sabe que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão também. Ou seja, no passado, no começo do mundo, aquilo era um jardim. E no jardim, Adão foi tentado e caiu, cedeu à tentação. E milhares de anos depois, Jesus Cristo veio e, como segundo Adão, foi tentado na mesma região, no mesmo local. Só que dessa vez era um deserto e dessa vez Jesus Cristo não caiu como caiu Adão. E assim, Jesus, sendo vitorioso, poderia ser o nosso modelo. E de fato, ele é o nosso modelo, mostrando assim que nós podemos vencer em Jesus Cristo, que pela graça de Deus a gente pode vencer a tentação e pode vencer o pecado. A tentação vem, o pecado aparece, mas em Jesus Cristo nós podemos vencer e podemos falar não à tentação e não ao pecado também, no nome poderoso de Jesus. Pois é, Jesus foi tentado ali no deserto. A Bíblia começa falando assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que a seguir? Porque o capítulo 4, ele vem na sequência daquele episódio do batismo de Jesus, que nós falamos no programa anterior. Ou seja, Jesus foi batizado e logo depois do batismo, já no início do ministério de Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus passaria por uma grande prova, uma prova terrível. Só que a Bíblia chega a dizer que Jesus, ele estava em jejum. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Imagina isso. Logo depois do batismo do Senhor Jesus, ele foi para o deserto em jejum. E eu fico pensando, né? Não existe uma outra forma melhor de começar o ministério do que com o batismo e com o jejum. E foi exatamente isso que nosso Senhor fez. E a Bíblia relata que após os 40 dias e 40 noites, após o jejum de Jesus, ele teve fome. Claro, depois de ficar sem comer mais de um mês, Jesus estava faminto e muito faminto. E claro que fisicamente Jesus estava fraco, faminto e fraco, depois de jejuar esses 40 dias. E foi justamente depois desse momento de jejum, depois desse momento de fraqueza física, é que apareceu o tentador. E como você sabe, o tentador aparece no momento de maior fraqueza de uma pessoa. Ou fraqueza física, ou uma fraqueza mental, ou uma fraqueza espiritual. O inimigo sempre procura entrar ou tentar entrar naquela brecha que tem, naquele momento em que você está mais debilitado, naquele momento em que você está mais fraco. E ele tentou fazer isso com Jesus. Justamente depois do jejum, Jesus estava fisicamente fraco, estava com fome, e ali aparece o tentador. E o tentador vem com 3 tentações terríveis. 3. E essas 3 tentações têm significados importantíssimos para nós hoje. Assim como as 3 tentações tinham também um significado muito importante nos tempos de Jesus. Veja só a primeira tentação, Mateus 4, verso 3 em diante. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa é a primeira tentação. E talvez você pare, pense e pergunte: pastor Luiz, mas isso não é tentação? Talvez não seja tentação para você que está com a barriga cheia, para você que almoçou, para você que jantou, para você que tomou o de jejum, café da manhã, e talvez isso não seja tentação para você. Mas imagine uma pessoa ficar sem comer por 40 dias e 40 noites. Imagine uma pessoa que está realmente faminta e aparece alguém e diz: você pode transformar as pedras em pães e você pode saciar a sua fome. E cá entre nós, Jesus poderia fazer isso. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães. E Jesus poderia fazer aquilo e resolver o seu problema. Por isso que era uma tentação. Porque Jesus tinha poder para fazê-lo, mas não poderia fazê-lo.
Por quê? Porque Jesus não deveria usar o seu poder para benefício próprio. Jesus ali precisava confiar totalmente em Deus e esperar a providência de Deus. E agora o inimigo vem com essa sugestão tentadora, essa atitude tentadora, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Bom, essa tentação é muito mais ampla do que simplesmente transformar uma pedra num pão e resolver o problema da fome física. Essa tentação tem significados mais profundos e mais amplos. Por exemplo, essa tentação envolve o desejo. Essa tentação mexe com o poder da pessoa, com aquilo que a pessoa pode fazer. Essa tentação leva a pessoa a confiar em si mesma. Essa tentação leva o ser humano a achar que ele pode tudo, que ele pode resolver o seu problema, que ele pode resolver as suas situações sem depender de Deus, sem confiar em Deus, sem ter fé em Deus. Ou seja, o inimigo trabalhou exatamente num ponto em que hoje ele continua a trabalhar na vida das pessoas. Ou seja, o inimigo continua sugerindo às pessoas que confiem em si mesmas, que resolvam seus problemas, que a capacidade, que o poder está em cada um de nós, que nós não precisamos depender de Deus, que nós não precisamos confiar em Deus, que não precisamos ter fé em Deus, que com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com o nosso talento, com o nosso dom, a gente pode resolver tudo. Ou seja, você pode transformar as pedras em pães, e por que não transforma? Então, o inimigo chegou diante de Jesus com essa tentação. E, na verdade, ele queria que Jesus quebrasse um princípio. Ele queria que Jesus usasse o poder de Jesus para benefício próprio. E Jesus tinha poder para fazer isso, com certeza, mas Jesus ali precisava confiar em Deus, precisava confiar e, pela fé, viver aquele momento e esperar a providência divina. E nós precisamos confiar em Deus também, meus amigos. Nós precisamos ter fé que Deus entre em ação e resolve o problema. Ou seja, lembre-se que essa visão de que você tem poder, de que o bem e o mal está dentro de você, que Deus está dentro de você, que você pode tudo, que você pode resolver tudo, essa visão, esse discurso, essa pregação não é de Deus. Ela vem de Satanás. Por isso que Satanás diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora, qual foi a resposta de Jesus para Satanás? E outra, como é que Jesus identificou que aquele personagem era o Satanás? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque naquele momento, quando o tentador chegou em forma de um anjo. Ou seja, ele é um anjo. Só que agora ele aparece como um anjo de luz. E a Bíblia chega a falar sobre isso. Eu vou mostrar para você um texto que está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Especialmente o versículo 14. Atenção, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Entendeu isso? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E naquele momento, o inimigo apareceu para Jesus como se fosse um anjo bom, alguém que veio da parte de Deus para ajudar Jesus Cristo, para resolver o seu problema, para matar sua fome, para saciar as suas necessidades. Por isso ele vem e fala: se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Ou seja, o inimigo queria levar Jesus ao pecado. Era isso que ele queria. Só que Jesus percebeu que era Satanás por uma frase ou por uma expressão. A expressão era: se tu és filho de Deus. E essa expressão é uma expressão duvidosa. Então Jesus logo percebeu que não se tratava de um anjo de Deus. Porque um anjo de Deus não diria: se tu és o filho de Deus. O anjo diria: você é o filho de Deus. Mas a dúvida, a interrogação, levou Jesus a perceber mais claramente que aquele anjo era o anjo mau. E por isso Jesus responde ao tentador e à tentação da seguinte maneira. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que maravilha! Isso é espetacular! Jesus responde a Satanás primeiramente com uma frase, está escrito. E quando Jesus diz está escrito, Jesus está citando a Bíblia. Jesus está citando o Deuteronômio, Jesus está citando textos da palavra de Deus. Quando ele fala assim, está escrito, Jesus está dizendo claramente que o poder para vencer Satanás, o poder para vencer o mal está na Bíblia, está na palavra de Deus. Aqui está o poder. Ou seja, esse é o nosso escudo, essa é a nossa proteção, essa é a espada do cristão. É aqui, nesse sagrado livro, que está o poder para você vencer a tentação e para você vencer o tentador. Louvado seja Deus! Assim, Jesus foi claro, está escrito, amigo e amiga, você precisa ler mais a Bíblia, confiar mais na palavra de Deus, confiar mais nesse Deus Todo-Poderoso. Se você confiar na palavra, se você crer no que está escrito, eu tenho certeza absoluta que você será vencedor, que você será vencedora, que você vai superar as tentações no nome de Jesus e pelo poder da palavra. E quando o tentador chegar perto de você, quando as tentações aparecerem, use a Bíblia, vá com a palavra, vá com o que está escrito e você será muito mais que vencedor. E Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, meu amigo, o verdadeiro alimento para o cristão é o pão espiritual, é o alimento espiritual. E foi Jesus quem disse em João 6,48, eu sou o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Em outras palavras, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, estaremos fortalecidos o suficiente para vencer as tentações e o tentador. Agora, vamos fazer o seguinte, nós falamos da primeira tentação, mas eu tenho a segunda e a terceira para explicar a você. Vamos fazer um intervalo, já já eu volto para continuar falando da segunda tentação de Jesus. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema tão importante, falando sobre o deserto da tentação, a tentação de Jesus Cristo, logo depois do seu batismo. Bom, como foi a segunda tentação? Quais são as lições que a gente pode tirar da segunda tentação? Mateus capítulo 4, versículo 5, diz assim, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Que tentação foi essa? Você viu que interessante isso? Bom, a primeira tentação, Jesus não caiu. Jesus falou assim, está escrito, e derrotou Satanás. E Satanás perdeu ali na primeira tentação. Jesus foi fiel, não caiu. Mas agora a segunda tentação é interessantíssima, porque o diabo leva Jesus num lugar alto, no pináculo do templo, diz a Bíblia, e diz assim, e o diabo diz, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo. Interessante isso. Pratica suicídio, pula, vai. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Sabe que muitas pessoas hoje em dia têm esses desejos de se jogar, de pular de um prédio, de pular da janela, de pular de uma ponte, ou seja, praticar o suicídio. Claro que o inimigo continua a trabalhar. O inimigo continua a soprar no ouvido das pessoas, dizendo assim, vamos, pula, vamos, se joga, para resolver o seu problema, você tem que tirar a sua própria vida. Ou seja, você não consegue, você não tem forças, você não tem poder, você não vai conseguir, você é um derrotado, não tem jeito. A única maneira de resolver é se jogando daqui, é pulando da ponte, é tomando veneno, é fazendo isso, é fazendo aquilo. Eu estou pregando agora para uma pessoa que já tentou suicídio. Eu estou falando para você que talvez esteja agora pensando em suicídio. Eu estou falando para uma pessoa que nesse momento, está assistindo o Arena, mas tem um plano e porque não consegue mais vencer os problemas e está pensando realmente em se lançar, em se jogar, em se matar. Ei, amigo, peraí. Ei, amiga, calma. Vamos conversar.
Vamos conversar. Senta aí nesse sofá, senta aí nessa cadeira, eu quero falar com você porque Deus tem uma mensagem para você. Você viu que o inimigo tentou Jesus Cristo assim, levou Jesus no pináculo do templo e falou assim, você é filho de Deus? Vai, se joga. Então espera um pouquinho, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, você que tem Jesus no coração, não cometa essa loucura, por favor, não cometa, espera um pouco. Eu tenho que falar com você uma coisa muito importante, eu preciso que você me escute até o final do programa e depois do programa eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, porque assim como Jesus venceu o tentador, assim como Jesus venceu essa tentação, você também vai vencer. Essas vozes que você ouve, esses negócios que passam na sua cabeça, essas vozes que ficam te sugerindo a cometer uma loucura, são vozes do diabo, mas o diabo está derrotado em nome de Jesus. Amém? Amém, com certeza. Veja que na tentação, quando o inimigo leva Jesus no pináculo do templo e fala, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, o texto continua, lança-te daqui abaixo. E aí, veja que o diabo usa uma expressão de uma petulância incrível. Ele diz assim, e lhe disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja só o que o inimigo falou. Imagina. Ele falou assim, pula Jesus, porque está escrito. Quem é o diabo para falar que está escrito? Quem é o inimigo para usar a Bíblia para tentar Jesus Cristo? Por incrível que pareça, isso aconteceu, meu amigo. E sabe que até hoje, nos dias de hoje, o inimigo continua usando a Bíblia para levar pessoas ao pecado. Tem gente que, com a Bíblia na mão, está fazendo a vontade do inimigo. Por incrível que pareça. Você viu que o inimigo usou a Bíblia e diz assim, está escrito na Bíblia, que se você se lançar, Deus vai mandar os anjos e eles vão te segurar. Agora eu paro e pergunto, será que o que o diabo falou está escrito mesmo? Ou será que ele mentiu? Bom, se ele mentiu, já sabemos que ele é o pai da mentira. Mas se estiver escrito o que ele falou, aí nós temos que entender melhor o assunto. E por incrível que pareça, está escrito sim o texto que o inimigo falou. E para assustar mais ainda você e a mim, está, sabe aonde? No Salmo 91. O Salmo 91, o Salmo que todo mundo usa para expulsar Satanás. Não é assim? Quando tem alguém endemoniado, normalmente as pessoas não usam o Salmo 91? Pois é, o inimigo usou o Salmo 91 justamente para tentar Jesus Cristo. Imagina isso. Olha só, Salmo 91, eu vou ler para você do versículo 10 em diante. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ouviu? Exatamente as palavras usadas lá em Mateus, na tentação, são as palavras do Salmo 91. Então, o inimigo usou a Bíblia para tentar o autor da Bíblia. Ele usou as palavras de Deus para tentar o Filho de Deus. Então você pode imaginar que o inimigo é capaz de usar textos bíblicos fora do contexto para levar pessoas à perdição, né? É por isso que existem tantas igrejas. É por isso que existem tantas religiões, porque as pessoas pegam o texto, tiram o texto fora do contexto e com isso criam um pretexto para criar novos movimentos religiosos. Você tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado, justamente porque o inimigo fez isso com Jesus, ele é capaz de fazer isso com você, é capaz de fazer isso com as pessoas nos dias de hoje. Ou seja, ele usou o texto bíblico do Salmo 91, só que ele tirou o texto do contexto. E hoje existem tantas doutrinas diferentes em que você percebe claramente que as pessoas tiram o texto fora do seu contexto e criam um pretexto para defender sua fé. Um desses casos é quando as pessoas usam textos bíblicos para tentar defender a guarda do domingo, por exemplo. A Bíblia fala para guardar o sábado, mas tem gente que insiste em pegar texto fora do contexto para tentar provar que o domingo é o dia do Senhor. Ou seja, essa ideia e essa visão de tirar o texto do seu contexto é uma obra maligna. E tem que tomar cuidado.
Outros casos em que as pessoas tiram o texto fora do seu contexto é justamente no tema sobre a morte. Muitas pessoas leem na Bíblia sobre a morte e tiram o texto do seu contexto para tentar provar a origem de uma entidade, de uma alma dentro da gente, alguma coisa parecida. Ou seja, essa visão de tirar o texto do seu contexto e torcer o texto bíblico, isso é obra do inimigo, não esqueça disso. E foi assim que ele tentou Jesus Cristo pela segunda vez. Levou Jesus no alto do templo e disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus vai te proteger, que Deus vai segurar na sua mão com os anjos dele e nada de mal vai te acontecer. Vai, Jesus, pula, Jesus, vamos, pula, Jesus. Então o diabo começou a tentar Jesus Cristo. Mas como foi que Jesus respondeu a Satanás? Qual foi a forma, qual foi o jeito, quais foram as palavras de Jesus para dizer não à tentação, não ao tentador e derrotá-lo mais uma vez? Veja o que diz Mateus 4, versículo 7. Mateus 4, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que maravilha! Que maravilha! Deus seja louvado! Você viu como é que Jesus venceu Satanás mais uma vez? Usando a Bíblia, de novo. Está escrito, só que Jesus falou assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque na segunda tentação, o diabo usou a Bíblia e falou assim, pula daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia que Deus vai te proteger. O diabo usou a Bíblia e falou, está escrito. Só que o está escrito do diabo era um está escrito falso. Ele usou o texto fora do contexto. Entendeu? Agora Jesus respondeu ao inimigo usando o texto dentro do contexto. E foi aí que Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso, meu amigo. Para você refutar o erro, para você refutar o mal, para você derrotar o inimigo, para você ser vitorioso, para você não cair na tentação, para você ser abençoado, para você ser cheio da graça e do poder do Espírito Santo, você precisa usar a Bíblia, o texto dentro do contexto. E assim você será mais que vencedor. Louvado seja Deus. Amém? Deus é maravilhoso e Jesus nos ensina exatamente como vencer o tentador e como vencer a tentação. E também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa segunda tentação, ela mexe exatamente com alguns pontos que acontecem no nosso dia a dia. Sabe que algumas pessoas, elas são levadas pelo inimigo a viverem um contexto de tentação e que às vezes a pessoa não se dá conta, ela acaba não percebendo direito. Mas cada dia o inimigo procura tentar as pessoas naquele ponto mais fraco, naquele ponto mais débil, entendeu? Então você precisa ficar muito atento para vigiar e orar. E esse vigiar e orar significa manter comunhão, significa ler a Bíblia, significa estar fortalecido no Senhor. Porque se você não estiver fortalecido no Senhor, a tentação vem, você não percebe e você cai. Você notou, por exemplo, que da primeira para a segunda tentação tem um detalhe bastante curioso. Porque na primeira, Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto, essa frase de Jesus, é o segredo para a gente não cair, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira tentação. Porque Jesus fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu explicar a importância do pão para a pessoa vencer, inclusive, a segunda tentação, quando Jesus é levado ao pináculo do templo e quando o inimigo sugere a ele para se lançar. Ou seja, por que alguém pode ter o desejo suicida, por exemplo? Por que alguém pode ter o desejo de tirar a própria vida? Por que alguém é capaz de crer de maneira errada na Bíblia, tendo a própria Bíblia? Por que alguém pode estar no caminho errado, sendo uma pessoa sincera? Por que alguém pode perder a salvação estando dentro da igreja? Por quê? Eu vou explicar a você usando a palavra pão. Quando Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus então fala da palavra de Deus como sendo o pão espiritual. Eu quero te chamar a sua atenção para João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. E eu quero ler com você 3 versículos. João 6, 48, depois 49, depois 50
e até os 50 tá bom. Fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ou seja, se a pessoa se alimentar do pão espiritual, se você ler a Bíblia todos os dias, se você estudar a Bíblia em oração, se você for um homem ou uma mulher de oração, que lê a Bíblia todos os dias e que mantém uma comunhão com Jesus, você vai estar espiritualmente alimentado. E estando espiritualmente alimentado, você vai ter um caráter forte, um caráter nobre, você vai ter uma firmeza espiritual que vai te dar condições de falar não para a tentação, de falar não para o tentador. Quando uma pessoa está espiritualmente forte, alimentada, ela tem um caráter forte, ela pode falar não para o inimigo. Mas quando uma pessoa não lê a Bíblia e não ora e não está fortalecida no Senhor, a tentação vem, ela cai. A sugestão do inimigo aparece e a pessoa aceita, entendeu? Quando a pessoa está fraca. E um dos grandes problemas que nós vemos hoje é a pessoa que tem um caráter fraco. O caráter é tão fraco que a pessoa mente, que a pessoa pratica um pecado e diz assim: ah, mas todo mundo é pecador, a carne é fraca, ela procura se justificar. Quando a pessoa está espiritualmente fraca, a tentação aparece e ela cai, ela não tem forças. Mas quando a pessoa está forte no Senhor, quando a pessoa está alimentada do pão da vida, quando a pessoa está alimentada espiritualmente, a tentação vem, o tentador aparece, mas a pessoa tem firmeza de caráter. Ela sabe falar não e sabe falar sim. Ela sabe justamente a posição e a postura a tomar diante de um momento crítico. Foi por isso que Jesus, mesmo estando fisicamente fraco, estava espiritualmente forte, estava em comunhão, estava em jejum, estava em oração, e quando o diabo chega com a tentação, Jesus claramente diz assim: não. Ele diz não para a tentação. E ele diz assim: está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso que você e eu precisamos fazer, estar fortalecidos no Senhor para dizer não ao inimigo e para dizer sim ao nosso querido Deus. Ficou claro para você? Então, a experiência que Jesus viveu no deserto da tentação é para nós uma proteção, é para nós uma forma de sabermos como agir nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos das tentações. Estou falando para um jovem que tem passado por tantas tentações. Você precisa comer do pão espiritual. Você precisa estar fortalecido espiritualmente. Somente assim nós seremos vencedores e vitoriosos. E agora, nós vamos fazer um intervalo e logo depois do intervalo vamos voltar para falar da terceira e última tentação de Jesus e como Jesus venceu cada uma dessas tentações. Um abraço e até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro e último bloco desse abençoado programa. Nós estamos analisando a tentação de Jesus, o que aconteceu no deserto da tentação. Já vimos no primeiro bloco a primeira tentação, no segundo bloco a segunda tentação e agora vamos analisar a terceira tentação de Cristo. Mateus capítulo 4, versículos 8 em diante. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que interessante isso. Você vê que a terceira tentação é diferente de todas. O diabo leva Jesus no monte muito alto, mostra os reinos do mundo, a glória deles, e aí vem a proposta, aí vem a tentação. Olha que coisa impressionante. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu queria destacar duas coisas importantes. Duas coisas extremamente importantes. A primeira,
O diabo mostrou o mundo, as riquezas, a glória. E aí está um dos grandes problemas do século XXI. As pessoas são fascinadas pelo mundo e por sua glória. As pessoas pagam qualquer preço para terem a glória. As pessoas pagam qualquer preço para serem famosas e para terem o mundo aos seus pés. O inimigo leva Jesus a um monte muito alto, mostra os reinos do mundo, a glória deles e diz: te dou tudo isso se você me adorar. Em outras palavras, o inimigo na terceira tentação estava propondo um pacto com Jesus. Você me adora, eu te dou tudo. Você sabia que tem muitas pessoas que fazem pacto com Satanás? Você sabia que tem muitas pessoas famosas e anônimas que fazem pacto com Satanás para conseguir uma fama, uma posição, o sucesso, para conseguir alguma coisa na vida, conquistar alguma coisa na vida? Infelizmente isso acontece. Pessoas se curvam diante de Satanás. Você vê que Satanás diz: eu te dou tudo, mas você tem que me adorar. E ele propõe um pacto a Jesus. Mostrou os reinos do mundo, a glória deles, te dou tudo, é só você me adorar. Na verdade, tem outra coisa aí que a gente precisa pensar junto. Jesus veio aqui na terra fazer o quê? Qual foi o motivo que levou Jesus a vir a este mundo? Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade. Jesus veio a esse mundo justamente para resgatar a humanidade. E o inimigo agora diz assim: ah, você veio aqui para salvar a humanidade? Ah, você veio aqui para conquistar e resgatar o mundo? Então, vamos fazer um trato, vamos fazer um pacto. Você se ajoelha, me adora, eu te dou tudo. Você não precisa morrer na cruz. Você evita o sofrimento, evita a coroa, evita a cruz, evita a via dolorosa. Entendeu? Você só se ajoelha aqui, está tudo certo, te dou o mundo, os reinos, a glória e está tudo certo. E aí, Jesus, o que você acha? Imagina o diabo tentando um acordo com Jesus Cristo, tentando Jesus. Que coisa impressionante. Pois é, foi isso que aconteceu. Mas, o que é que Jesus respondeu para Satanás? Antes disso, antes de mostrar o que Jesus respondeu, eu queria ponderar um pouquinho mais com você nesse aspecto. Eu queria pensar um pouquinho mais com você nesse aspecto. Se fosse com você, você aceitaria o pacto? Você toparia o plano? Entraria no plano? Faria uma aliança com o mal? Quando o inimigo propõe alguma coisa, você tem que fugir, sabia? Cuidado. Não faça aliança com o mal. Não se junte a planos diabólicos. Não concorde com ideias demoníacas. Não se envolva em alianças sujas. Não entre em pactos satânicos. Não se associe a pessoas rebeldes, a pessoas transgressoras. Não se associe com ímpios. Não faça aliança com o jugo desigual. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que maravilha! Você viu que aqui Jesus, imediatamente, Jesus não teve diálogo com Satanás. Jesus simplesmente diz assim: retira-te, Satanás. E Jesus usou um texto interessante. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Você percebeu que o diabo parou de falar está escrito? Porque o diabo não tem sustentação bíblica. As suas ideias, as suas maneiras de implementar uma visão ou uma doutrina falsa não tem sustentação bíblica. Existem muitas pessoas tentando defender uma ideia, mas não tem sustentação bíblica. As pessoas muitas vezes acreditam em coisas que não têm base bíblica. Elas podem usar um versículo, mas não tem dois, não tem três, não tem sustentação bíblica. Existem pessoas que, para defender sua fé, elas podem usar muitas vezes até um texto bíblico, mas não tem sustentação. O diabo, ele tentou Jesus Cristo e disse assim: está escrito, e citou o Salmo 91, só esse, não citou mais nada, porque o diabo não tem condições de usar a Bíblia como base.
Somente os servos de Deus, somente Jesus Cristo e aqueles que seguem a Ele. Jesus começou falando está escrito e terminou falando está escrito, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. A Bíblia Sagrada é como lâmpada e luz que conduz a vida do cristão. Jesus terminou esse momento dizendo assim, retira-te, Satanás, sai daqui, Satanás. Expulsou o inimigo e diz, porque está escrito. Está escrito, e Jesus diz o que é que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que maravilha! E assim, Jesus expulsa Satanás de uma vez por todas. É isso, meu amigo. Nós temos que tomar uma decisão para expulsar o inimigo de uma vez por todas. Dizer, está escrito, retira-te daqui, Satanás. A partir de agora eu não vou fumar mais, a partir de agora não vou beber mais, a partir de agora não vou usar mais drogas, a partir de agora não vou trair a minha mulher ou meu marido, ou não vou trair a minha família. Retira-te daqui. Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Você tem que, no nome de Jesus, tomar uma posição, uma postura. E como Jesus fez, você tem que fazer. Está escrito, está escrito, está escrito. Por que você não come carne de porco? Porque está escrito. Por que você guarda o sábado? Porque está escrito. Por que você vai batizar? Porque está escrito. Por que você diz que Jesus vai voltar e agora não vai mais para a balada? Porque está escrito, está escrito. Amigo, você tem que estar com a palavra, com assim diz o Senhor, com o está escrito de Deus. Se está escrito, a gente segue. Se não está escrito, a gente não acredita. Deu para você entender? É o está escrito. Jesus foi claro na primeira, na segunda, na terceira tentação. Está escrito na palavra de Deus. É assim que deve ser. É assim que devemos viver e agir, com o está escrito do Senhor Jesus, e dessa maneira você será muito mais que vencedor. Sabe por que eu sou adventista? Sabe por que eu sou membro da Igreja Adventista do 7º dia? Porque está escrito, e o que está escrito a gente aceita, o que está escrito a gente pratica. E foi assim que Jesus venceu o inimigo. Está escrito, retira-te, Satanás. Somente a Deus devemos adorar e somente a Deus devemos dar o nosso culto. Que maravilha! É isso que Deus espera dos seus filhos. E sabe o que aconteceu? O diabo foi embora. O diabo não resistiu o poder da palavra. O diabo não resiste o nome de Jesus. Ele não resiste o poder de Jesus Cristo. E ele foi embora, foi expulso. E a Bíblia diz, e chegaram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Os anjos verdadeiros e serviram a Jesus. Ou seja, alimentaram a Jesus Cristo. Cuidaram dele, deram a atenção que ele precisava, porque Jesus foi firme, foi fiel, manteve-se firme aos princípios da palavra de Deus. E sabe o que está escrito em Mateus, capítulo 24? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Está escrito assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E agora que você pôde fazer uma reflexão sobre as 3 tentações de Jesus, lá no deserto, eu quero sentar na minha cadeira e quero conversar com você agora de coração para coração. Eu convido você a vir comigo para a minha cadeira e assim a gente vai conversar. Aqui pertinho da cruz, porque o poder está em Jesus que morreu naquela rude cruz. Então agora que estamos aqui mais tranquilos, à vontade, mais pertinho da cruz, posso tocá-la? Eu quero conversar com você sobre esse assunto. Qual é a sua fraqueza? Você tem sido tentado? Você tem procurado se posicionar numa situação, num contexto de tentação? Sabe que nós temos que tomar uma posição de fugir de certos ambientes que nos levam à tentação. Ser tentado não é pecado, mas a gente pode evitar de estar em certos lugares onde a tentação, você sabe que vai aparecer mais facilmente. Então, é importante você tomar essa decisão de fugir de certos ambientes onde você sabe que ali vai estar o inimigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a tentação chegar, você precisa estar fortalecido na fé. Por isso, é importante ter uma vida de comunhão diária.
Por isso é importante ler a Bíblia todos os dias. Por isso é importante orar todos os dias. Por isso é importante vigiar todos os dias. Se você estiver alimentado espiritualmente, quando a tentação chegar, você terá forças para falar não. A Bíblia nos apresenta, no Mateus capítulo 4, no finalzinho, no verso 10, quando fala assim, Jesus fala assim, retira-te Satanás, aí no final do verso 10 ele fala assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui Jesus nos dá uma grande lição. Jesus primeiramente nos ensina a termos uma vida forte espiritualmente. Jesus nos ensina a usar a Bíblia, está escrito, e Jesus nos ensina a expulsar Satanás em comunhão com Ele, e Jesus nos ensina a adorar somente a Deus e a mais ninguém. Jesus nos ensina a ter uma vida que possa ser um culto para Deus. E você, tem adorado a Deus? E você, tem tomado essa posição de um verdadeiro adorador? Então, eu quero convidar você para chegar mais perto. Chega mais perto de mim. Isso, vem mais perto de mim. Quem sabe se você está longe da televisão, pega a cadeira, põe a cadeira mais perto. Pega a cadeira, vem andando, chega pertinho da televisão. Você, quem sabe, está distante da televisão, chega pertinho, vem perto de mim, bem pertinho de mim. Olha aqui no meu rosto, olha aqui nos meus olhos. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor aqui da TV Novo Tempo. E como seu pastor, quero falar com você. Agora chegou o momento de você tomar uma importante decisão. Que decisão? A decisão de estar em comunhão com Jesus todos os dias. Esse é o segredo. Porque sabe, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, aqui na terra, a Bíblia menciona dois grupos de pessoas. Um grupo formado por aqueles que foram fiéis, que seguiram a palavra de Deus e que andaram com Jesus. O outro grupo é aquele grupo que cedeu às tentações, não seguiu a Bíblia, não foi fiel aos princípios, ou seja, é o grupo que vai estar do lado esquerdo. E naquele dia, Jesus vai se virar para o grupo da direita e vai dizer, vinde benditos de meu Pai e recebei o reino que está preparado para você. E para os da esquerda, Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Sabe quem é que vai para o fogo eterno? São aqueles que não se mantiveram firmes nos princípios da Bíblia. E sabe quem é que vai ouvir as boas-vindas de Jesus? Aqueles que, como Jesus, se firmaram no está escrito, se firmaram nos princípios da Bíblia e mesmo diante das tentações, não vacilaram e não caíram e não cederam. Se porventura você cair em alguma tentação, lembre-se que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus está disponível para você. Se você em algum momento já caiu em alguma dessas tentações, se você em algum momento cedeu à tentação do inimigo, lembre-se que nem tudo está perdido, porque na cruz de Cristo há poder, no nome de Jesus há poder, e hoje Ele pode dar a você o perdão, pode dar a você hoje um novo coração, pode dar a você agora uma nova chance. Nós queremos orar por você, para que você possa a partir de agora recomeçar, para que você possa a partir de agora ter uma nova oportunidade em Jesus Cristo e esquecer o que passou e receber o perdão de tudo que passou e a partir de agora começar uma vida nova. O que você acha? Amém? A graça de Deus, a misericórdia de Jesus está ou estão disponíveis para você. Receba a graça, receba a misericórdia, receba Jesus, receba o poder para vencer, receba a graça transformadora para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque Jesus venceu. Obrigado porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós caímos
em alguma tentação, em algum pecado, a misericórdia do Senhor nos renova, nos fortalece. E a graça de Jesus nos perdoa. E a gente pode recomeçar. E a gente pode ter forças de novo para vencer, para lutar e para ser mais que vencedor pelo sangue derramado na cruz. Ó Deus, eu oro por essa pessoa. Eu oro por essa família, eu oro por esse jovem, eu oro por essa mulher, oro por esse homem, oro por essa pessoa que reconhece que já caiu várias vezes, mas que a partir de agora, no nome de Jesus, vai se levantar e vai vencer. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.